Contratei minha internet há muito tempo atrás e antigamente funcionava na casa inteira e hoje não funciona. Eu pedi para aumentar minha velocidade, meu modem foi trocado e piorou o meu sinal dentro da minha casa. Eu achei que ia ficar mais rápido, mas ficou mais lento. E o porquê que isso aconteceu? Meu filho prefere o cabo do que o Wi-Fi para jogar o videogame dele. Por que alguns computadores funcionam mais rápido e outros mais lentos? A empresa realmente entrega a velocidade? Hoje a gente vai falar tudo sobre Wi-Fi, tá? Desde a época lá do código Morse, dos walkie-talkies, da onda de rádio lá que desde foi inventado. Dúvidas pertinentes de hoje, Wi-Fi 7 e tudo mais que tá pra chegar aí. Fica comigo aí no vídeo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? É o seguinte, parei um pouquinho aqui para passar para vocês, tá? Enquanto eu faço uma validação aqui no sistema, o pessoal não deu muito certo o serviço aqui, então quando o pessoal valida aqui eu vou responder rapidinho para vocês. Seguinte, Wi-Fi. O que acontece? O que é o Wi-Fi e de onde surgiu? O Wi-Fi, ele surgiu da necessidade de comunicação entre dois lugares que muitas vezes era longe e não podia ser, como é que fala? Não podia ser por cabo, não tinha como passar. Vamos supor aí, de um continente para o outro, de uma ilha para outra, então não tinha como passar cabo. Hoje em dia a gente sabe, né? Tem a fibra ótica que passa por baixo dos oceanos aí e tudo mais. Mas antigamente lá não tinha. Então como é que a gente podia se comunicar? Tinha uma mulher, depois eu vou deixar o nome aí para vocês. Ela era atriz, mas também ela era inventora. E ela que criou, né? Ela que inventou o aparelho que emitia sinais de onda de rádio, que podia conter informações, mas pra frente isso aí foi melhorado, né? Mas como é que funcionava isso, né? Todo mundo sabe que a linguagem dos computadores é o código binário, que é o 0 e 1. Eu envelopava uma mensagem no 0 e 1 e aí eu mandava essa mensagem através de um sinal. Igual o código Morse, é parecido, tá? O código Morse ele é um binário. Quando eu vou fazer um SOS, eu dou vários bips lá, dou um intervalo, mais vários bips, e quem recebe essa mensagem do outro lado já vai entender o código. Só, isso aqui equivale a tal coisa. Então, mais pra frente, isso aí foi melhorado, né? Quem aqui assistiu o filme Titanic, vê que a mensagem deles de socorro foi através de código Morse. E um navio que conseguiu interpretar, ele veio, ajudou a resgatar as pessoas que estavam ali no náufrago. Algumas coisas foram começando a ser inventadas a partir disso, né? Então, foram passando por melhorias, foi passando por desenvolvimento e as coisas começaram a acontecer. Então, como surgiu o sinal Wi-Fi, primeiro de tudo, isso aí aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nas quais eles mandavam mensagem para os combatentes lá, tal, as informações que estavam acontecendo no campo de guerra. Só que essas informações, elas eram passadas de uma forma bem precária. Então o que acontecia? Essas informações elas poderiam ser interpretadas, elas poderiam ser interceptadas. Tinha que eles tinham que inventar um meio de codificar isso, daí saiu a criptografia. Mas ainda não era o Wi-Fi assim como a gente conhece. O Wi-Fi como a gente conhece, ele foi criado para comunicação de médicos ali naquele famoso pager. Vamos dizer assim, seria o Wi-Fi 0, né, que é o ponto inicial. Que era aqueles bips, pager não bip, né? O bip, ele um se comunicava com o outro através de algumas mensagenzinhas de texto, como se fosse um SMS, mas não tinha esse serviço, né? E ali foi falar assim, poxa, essa tecnologia é legal, dá pra melhorar e dá pra carregar mais informações nela. E aí surgiu o Wi-Fi 1. Ele tinha uma velocidade baixa, mas já tinha alguma conectividade sem fio, porém ele tinha um alcance bem reduzido. E o Wi-Fi 1 com o 2, depois eu vou deixar a sigla pra vocês aqui, ele tinha umas características. Então um tinha uma velocidade um pouquinho melhor, porém um alcance mais reduzido. E aí eles melhoraram isso, aumentaram o alcance, porém a velocidade ainda ficou baixa. Daí veio o Wi-Fi 3. Deixa eu ver. Esse aí ele melhorou a velocidade, porém não melhorou o alcance, tá? E aí eles vieram a melhorar isso, aumentando a frequência. Então veio na frequência de 2.4 ou 5 GHz no Wi-Fi 4. Só que ele não conseguia atender as duas frequências, ele conseguia atender ou uma ou outra. Também teve, com o tempo evoluindo, veio a necessidade de ter mais conexões e mais velocidade. E aí saiu o Wi-Fi 5, tá? O Wi-Fi 5 ele aumentou muito a frequência. E isso aí afetou, por exemplo, quem tinha aparelhos mais longes na casa, né? Então, por exemplo, você queria mais velocidade, você aumentava a velocidade, aumentava a frequência. E a frequência, ela tem uma característica, quando você aumenta a frequência, ela diminui o alcance, tá? Uma característica do Wi-Fi, é uma característica de ondas de rádio, que vamos dizer assim, a estrutura do Wi-Fi são ondas de rádio. Quem aí já teve internet a rádio, é mais ou menos essa característica, é um Wi-Fi com uma antena, tá? Eles abaixam a frequência para aumentar o alcance dela. Ele coloca em cima da casa e aponta direto para uma segunda antena, né? Uma transmissora, uma receptora. Só que tinha alguns defeitos nessa antena. O que é? Batia um vento, a antena balançava, ela saía daquela direção. E aí perdia a conexão. E aí quando ela voltava para o lugar, a conexão voltava. Então ela ficava sempre assim, conectando e caindo, conectando e caindo. Por isso que muita gente falava que a internet a rádio era ruim. Naquelas épocas aí, algumas empresas começaram a fazer a passagem de cabos para a internet.
né? Antigamente era só telefonia, depois eles começaram a passar cabo para internet. Ok, voltando aqui pro Wi-Fi. Ele é uma onda de rádio. E essa onda, ela tem algumas características, tá? Então, se você tem uma frequência baixa, você tem um alcance grande, só que você leva menos informações. Quando eu quero aumentar a velocidade, eu tenho que aumentar as informações que ele recebe ao mesmo tempo. Para me aumentar essas informações, eu preciso aumentar a frequência do sinal de rádio ou do Wi-Fi. Isso aí ocasiona no quê? No encurtamento do alcance do sinal. E o que isso afeta a minha internet quando eu estou muito longe? Quando eu estou muito longe e o meu sinal é fraco, ele consegue enviar poucas informações. Ou seja, a velocidade com que eu recebo as informações, ela também diminui, tá? E aí, nisso, você já começa a entender o porquê que antigamente o Wi-Fi pegava na casa inteira e hoje já não pega. Então o que acontece? O pessoal começou a mandar as duas redes junto no mesmo roteador ou no mesmo modem. Para quê? Para que o Wi-Fi 2.4, que tem uma velocidade, mas não é tão grande, chegue nesse cômodo onde a pessoa não tenha, né, onde não tem o alcance dos 5 GHz, que é o Wi-Fi 5, mas também tenha o Wi-Fi 5 para ter a velocidade em casa. Só que assim, para você ter velocidade, você precisa estar mais perto do modem. E o Wi-Fi 4, ele tem um problema que ele é limitado em canais de transmissão, que é como se fossem as estradas aí. Então, no Wi-Fi 4 ali na rede 2.4, você tem até 13 canais, que é como se fosse 13 faixas numa via. E aí você circula as informações por ali. Só que o que acontece? Nesses canais, o modem ele consegue usar um canal por vez. E muitas vezes, isso acontece bastante em apartamento, que você tem vários Wi-Fis ali, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem o seu vizinho de cima, o seu vizinho de baixo. No seu andar tem 4 vizinhos que cada um tem Wi-Fi. E muitas vezes, o que está acontecendo? Um Wi-Fi está trafegando no mesmo canal que o outro. Isso aí prejudica as informações, porque ele está trabalhando na mesma frequência. E pode estar gerando várias instabilidades. O Wi-Fi 5 já são 250. Então assim, o Wi-Fi 5 ele veio para aumentar os canais e reduzir essa interferência aí a quase zero. Ok, Isaac, e qual que é a diferença do 5 para o 6? Ele aumenta a frequência, ele aumenta a quantidade de dados que ele envia, e também as antenas são maiores, são mais antenas, então ele consegue enviar por uma distância maior. Aumenta também a velocidade, tá? E aumenta a quantidade de conexões que ele consegue comportar ao mesmo tempo. Então você pode colocar mais aparelhos conectados, né? Ele já é voltado para isso. Depois eu vou colocar aqui também a frequência, as velocidades, tudo que ele atinge, tá? E no finalzinho eu coloco um comparativo de todas as redes ali para você entender qual que é a diferença de cada uma, ok? O Wi-Fi 7, ele tá vindo para melhorar, e aí você vai ver uma coisa importante. Você vai ver uma mudança aí, uma inversão de valores, tá? A rede Wi-Fi, ela vai superar o cabo de rede, porque aí você já tem conexões aí a partir de 10 gigabits por segundo. Tá. O Wi-Fi 6 ele era até, se eu não me engano, era até 2000. Eu acho que era até 9000. Depois eu vou colocar aqui também. E conexões a partir de 10 gigabits por segundo até 46 gigabits por segundo no Wi-Fi, tá? O cabo de rede ele só vai até 2500 megabits por segundo. Ele vai entrar com as conexões de M1+, com uma potência aí de antenas aí de 16 por 16, ou seja, mais ou menos aí, falando a grosso modo, 32 antenas de Wi-Fi em um único aparelho. Então você consegue colocar muito mais equipamentos e você tem um alcance muito maior do que os roteadores e modems convencionais aí de Wi-Fi 6 para baixo. Então ele veio para conectar mais também equipamentos, tá? Internet das coisas e tudo mais, que eu já expliquei no videozinho que eu vou deixar nos comentários aqui. E ele veio para resolver esses problemas de instabilidade do Wi-Fi de uma vez por todas, tá ok? Depois eu coloco mais algumas informações aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, acabei de fazer uma instalação no cliente aqui e tem muita gente que pergunta se chega, se a empresa entrega a velocidade, se a empresa for uma empresa idônea, a velocidade chega, tá? Porém, eu vou mostrar uma questão para vocês aqui de uma coisa que acontece e é muito frequente, tá? Isso aqui que vai esclarecer bastante aí essa questão. Eu tô aqui com dois aparelhos, tá? Todos os dois já tá conectado na mesma rede. O equipamento aqui Wi-Fi 6, ok? E aqui eu vou realizar o teste em um, tá? Esse aqui é um modelo de uma linha mais de entrada, tá? É um aparelho mais barato. E esse aqui já é um aparelho um pouquinho mais custoso aqui, que ele é de uma linha mais intermediária, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença dos testes de velocidade Wi-Fi, ó. Aqui o cliente ele tem contratado 600 MB, tá?
Beleza, ó, então esse aqui deu 341 MB de média por 344 de up, tá? Então 341 de down por 344 de up com uma latência de 11 milissegundos, tá? Agora vamos medir o outro aqui, ó. Olha a diferença. Isso aqui se dá por quê? Por que toda essa diferença de velocidade? Porque o Wi-Fi ele existe alguns barramentos, tá? E esses barramentos é o que dá velocidade para ele. Então tem toda uma questão de barramento Wi-Fi, processador, memória. Tudo isso vai interferir na performance não só do aparelho, mas da sua internet no geral, tá? Então aqui a empresa ela tá entregando até a mais do que tá chegando, do que foi contratado, tá? E você percebe que deu uma baita diferença, ó. Vou colocar um do lado do outro aqui, ó, e vocês vão perceber a diferença de um e do outro. Tá ok? E o Wi-Fi da sua casa? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal para receber mais informações. E nos próximos vídeos eu vou desmistificando mais um pouco desse mundo das telecomunicações aqui, tá ok? Isso é Além do Sinal.